gente, meu nome é Damares. Meu nome é Pedro e esse é o Quem Mandou Você Ler. Aqui é o nosso cantinho para falar de tudo que envolve leitura, com 100% de sinceridade e muita personalidade. Então já peguem a xícara de café de vocês ou a bebida favorita e se juntem com a gente, que a gente tem muita história boa para contar para vocês. Antes da gente entrar no conteúdo literário de vez, a gente queria contar para vocês como que nossa amizade começou e como que o podcast surgiu. E ele esqueceu. Eu tô querendo rir desde o começo. Eu tô parecendo aquela repórter. Eu tô mesmo. Desculpa, eu acabo indo. A minha voz acaba entonando pro outro lado. Eu tô batendo muito no microfone. Eu tô toda hora assim, ó. Para de bater, então. Você começou a falar, tá assim, ó. Aí depois... Tá, vamos lá. Desculpa, eu não sei o que a voz vai pra esse lado mais jornalístico. Talvez eu deveria ter feito jornalismo. Também acho. Enfim, vamos lá. E antes da gente entrar no conteúdo literário de vez, a gente queria contar pra vocês como a gente se conheceu, como foi a nossa amizade e como que a ideia do podcast surgiu. Bom, a nossa história, ela começa lá em 2021, com a volta das aulas pós-pandemia, e a gente começou a conversar ali mesmo, no segundo ano do ensino médio. Exatamente, estava numa época de Covid ainda, então todo mundo ainda tava com meio medo. E o Pedro, ele sentava de um lado da sala e eu do outro, só com uma colega. A gente só se conhecia por vista mesmo, a gente nunca tinha chegado a, tipo, sentar, conversar. Não, nunca. Só de vista. E até que o nosso professor de sociologia da época passou um trabalho em grupo. E, por coincidência, o Pedro participava de um grupo e que tinha um conhecido meu. Um conhecido que a gente não conversa mais. Essa é a história para outro vídeo. Essa é a história para outro vídeo, galera. Mas a gente... Esse conhecido, ele acabou me chamando para fazer parte do grupo do Pedro. E eu acabei entrando. E aí foi assim. Foi assim que tudo começou e a gente se tornou melhores amigos, eu acho que desde o primeiro oi que a gente se deu, e a gente nunca mais parou de falar e de tagarelar, assim, e estamos aí até hoje. Literalmente conversando muito mesmo. Triste pra quem conhece a gente. Muito triste, porque olha... Olha, a gente consegue ser insuportável quando a gente quer. Eu e o Pedro, a gente tem um negócio em que a gente se estranha. E aí... Porque a gente fala demais. A gente é ótimo como amigos, gente. A gente se dá muito bem, a gente se entende perfeitamente, mas a gente se estranha muito. Então, tipo assim, as pessoas que estão do nosso redor, às vezes não entendem. A gente, uma hora tá assim, todo felizinho, conversando, e aí do nada a gente começa a se estranhar. Aí começa a dar alfinetada um no outro, e é horrível. É, tipo, muito ruim. Isso é porque quando a gente se encontra, a gente fica muito tempo junto. Muito assunto, é muita conversa, é muitos paralelos juntos de uma vez. Aí chega uma hora que cansa. Exato. Aí a gente cansa, mas a gente fala, nossa, cansei. A gente fala, não, a gente vai continuar. E nisso, a gente começa a se alfinetar e começa a ficar de cara feia um pro outro, mas continua conversando, porque a cara pode ficar feia, mas a boca nunca pode ficar fechada. E é isso. Mas aí foi assim que a gente se conheceu e foi assim que a gente começou a perceber que gostava das mesmas coisas, que gostava das mesmas vibes, e a literatura acabou entrando uma hora ou outra na nossa conversa. No meu caso, eu comecei a ler quando eu tinha 15 anos, se eu não me engano, em 2018, e eu já curtia muito, eu vivia pegando histórias da minha tia pra ler, menos 50 tons de cinza, porque obviamente ela não deixava, mas vivia pegando histórias dela pra ler, porque eu sempre curti, era uma coisa muito, natural, sabe? Eu aprendi a ler com os 3 porquinhos, pegando pra ler e abrindo assim e tentando, o que será que ele tá falando aqui? E ficava assim, gente. Vendo a imagem, o que ele falou? O que ele falou? Vou inventar agora. Aí eu pedia pra minha mãe, às vezes, ler, e aí depois eu memorizava isso na cabeça e ficava tentando imitar os sons. Gente, era uma coisa muito louca, na minha cabeça funcionou, tá? Porque eu comecei a ler a partir disso aí, sozinha. Eu comecei a ler
em 2020, né? No final do primeiro ano. 2021. 2021, verdade. E aí, no final de 2021, que a gente começou a se falar, e a Damares começava a comentar sobre livros. E aí eu comecei a frequentar mais a biblioteca da escola. E aí foi quando eu comecei a ler, de fato. O meu primeiro livro que eu li, assim, foi Extraordinário. Verdade. E também ele é muito fácil de começar, porque eles são capítulos curtos. São. Então, foi uma ótima dica da professora. Foi, a de leitura. Gente, a professora de leitura... Desculpa, professora de leitura, eu sei que a gente era insuportável. A gente vivia naquela sala. Era todo dia conversando com aquela professora e pegando o livro dela. Ou quando a gente só ia pra olhar. Nossa. Não tem livro novo? Muito. Mas, enfim. E aí a gente seguiu o quê? Pro mundo das fanfics. Gente. Ah, as fanfics a gente começou bem antes. Nossa, 2017. Acho que 2019. eu fui em 2017. Não, eu acho que eu fui em 2019. 2017, ó, desculpa, gente, 2019, eu já tô me confundindo. Foi em 2019 também, olha. 2019, é que na verdade eu comecei já junto com as fanfics, em 2018, Junto com os livros. com os livros. Em 2018, eu peguei pra ler uma fanfic, se eu não me engano, gente, era uma fanfic cristã, eu lembro muito bem porque eu chorei tanto, essa fanfic me desabou tanto, mas tanto, era O Preço da Felicidade. Puta merda, como eu chorei nessa fanfic, gente. E ela contando a história, você contando Eu chorava. os olhos de lágrimas. E é muito... Ô, gente, eu ia no banheiro chorar com ela pra sair pra fora pra falar que tava passando mal. Pra ir embora. Eu sei que talvez seja ruim. Talvez, eu acho incrível, porque eu também fazia o mesmo, só que eu não chorava, eu não lia. Né? Ah, tudo bem. Eu forçava mesmo. Inteligente. Aí, entendeu? Ai. Mas foi assim que a gente começou no mundo da leitura, eu acredito. Foi fanfic, né? Acho que a maioria, não vou dizer todo, não vou generalizar, mas eu acho que a maioria dos leitores começou pela fanfic. Eu acho que quase todo mundo, gente, de verdade. Eu acho que começa sempre, ou, né, por livros, que hoje são livros mesmo, lançados. Sim. Mas aquelas fanfic de personagem, É porque, o dono do morro. É porque, juro, é porque em 2018 estourou muito esse negócio do Wattpad. Tipo, foi pros ares, assim. Gente, começou o Music, eu acho que já tinha estourado no TikTok, se eu não me engano. 2018? Ou foi 2000? Foi 2019 que ele se tornou o TikTok, eu acho. Não tenho certeza, mas editor, coloca aí na tela pra gente, só pra gente ter certeza e não falar merda aqui. Mas eu acho que foi entre 2018. Eu lembro que foi na época em que o TikTok virou TikTok, que as pessoas começaram a bombar o Wattpad. Eu comecei também pelo TikTok que eles lançavam o capítulo em vídeo. Ah, eu lembro. Foi aí que começou. É isso. Ai, gente, bons tempos. Olha, não tinha conta pra pagar. Então, agora... Aí a gente chega... Nossa. E aí, galera? Eu... Ok, vamos lá. Agora que eu tô me dando calor. Aí chegamos no momento em que tudo surgiu. O podcast surgiu. Foi no dia 9 de abril de 2025 e eu tinha acabado de sair do banho. E sim, essa informação é importante. Eu tinha colocado aquele podcast Programa da Sofia Santino, Ciclopim e da Doarda pra assistir. E eu tava pensando, escutando aquele bate-papo deles, me veio um pensamento. Por que a gente também não faz um podcast? Exatamente. A ideia tinha exatamente a mais do Pedro. E você me também, Pedro. E me veio essa ideia, tipo... Um podcast onde dois amigos falavam sobre leituras, até porque eu já sabia que o Pedro ia estar nessa comigo. Loucuras, né, galera? Loucura, gente. Eu me veio esse pensamento, ai, gente, vamos fazer um podcast onde a gente conversa, bate papo sobre livro, porque é um podcast que eu escutaria muito, e aí eu liguei pro Pedro desesperada. Foi literalmente isso, durante, já era que hora? Umas... 1h, 1h pouco da manhã já. Não, acho que... Ah, não, era antes. Ia dar meia-noite. Ia dar meia-noite, Ia dar meia-noite, ela me manda mensagem, tipo... Olha, eu tive uma ideia e eu quero te falar. Tipo, por mensagem, ou por ligação, ou pessoalmente. Sim. Aí Porque eu tenho dessas. Aí ela falou assim, mas eu vou deixar pra amanhã. Falei, o quê? Não,
Eu tenho ansiedade. Mas sabe o que que era, galera? Eu tenho ansiedade, eu não consigo esperar. Mas sabe o que Entendeu? que era? Eu queria que ele falasse, me liga agora. Só que ele não falava. Aí eu ficava dando ansiedade dele pra ver se... Olha como eu sou cruel, né? Eu ficava jogando assim pra ver se ele falava. Aí eu falei, então vamos ligar. Aí ela também não esperou um segundo. Então vamos, já me ligou. Aí eu falei, então ok. Aí ela começou a falar ideia, aquele caos, aquela loucura inteira. Eu falei assim, loucura? Caos? Por quê? Tô dentro, e aí vamos fazer. E deu nisso. Surgiu Surgiu o quem podcast. mandou você ler. Quem mandou você ler. Quem mandou você Que por ler. incrível que pareça, a gente esquece toda vez o nome desse podcast. Nossa, sim. Não gruda na nossa cabeça. Não dá, gente. Olha, de verdade. Apesar que, ultimamente, como eu tenho mexido... Eu faço os roteiros, né? E aí, tipo... Como eu tenho feito os roteiros, ficaram muito na minha cabeça. Que ele tá toda hora. Quem mandou você ler. E aí fica muito na minha cabeça. Agora eu tenho pegado, mas antes... Acho que... Era mais complicado. Eu perguntando pro Pedro, como que é o nome? Que ela inventou um nome. Gente. É que eu dei ideia, eu tenho que inventar o nome também, né? Ela criou literalmente o nome do zero, aí falou, esquece toda hora. Qual que é o nome? Qual que é aquele? Mas agora eu lembro. Quem mandou Agora você a gente... Ó, tá na ponta da língua. Agora é... vai pro chute. No nosso podcast, vocês vão encontrar episódios sobre livros, sagas, temas literários e, claro, fofoca literária. Porque a gente ama um bom drama, né? Um drama faz parte da nossa vida. A gente também vai ter aqui quadros literários, resenhas, indicações, tretas do Book Talks muito bem explicada, que a gente vai, né, fazer toda uma curadoria gigantesca. Ai, já tô até pensando nesse tipo de vídeo. Mas também a gente também tá começando, então é tudo muito novo pra gente. E então, se vocês tiverem ideias, indicações de como melhorar, dar dicas, comentem aqui e ajudem a gente. A ideia aqui é ser um espaço leve, divertido, como se a gente estivesse numa mesa de bar ou na livraria, conversando sobre o que a gente mais gosta. Livros. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue a gente aqui no YouTube, nas outras redes sociais, que é o Instagram, o TikTok, que é Problemas de Leitor, e no Twitter, que é Quem Mandou Você Ler, tá? E no Spotify também, a nossa conta é Problemas de Leitor, e o nome do podcast é Quem Mandou Você Ler. E por hoje é isso, galera. No próximo episódio, a gente já vai entrar de cabeça no primeiro livro. Mas antes de ir, deixa aqui nos comentários como vocês entraram no mundo da leitura. Então é isso, até o próximo episódio. Boa leitura e cuidado com os spoilers. Tchau!